Eu coloco chifres no meu marido com um colega íntimo. Colega não, um amigo íntimo nosso. E antes que vocês comecem a conversar, a dizer que isso é safadeza, que isso é pirangagem, não, gente, isso é apenas uma restauração histórica, porque eu sempre levei chifres do meu marido, são 10 anos de casada, e eu lembro que desde o primeiro mês de casamento eu já era chifruda. E sempre que eu pegava uma nova traição, o meu marido pedia perdão, ele ficava arrependido, dizia que nunca mais ia fazer aquilo de novo e ele simplesmente tornava a fazer. Então eu apenas comecei a devolver a ele o chifre que ele colocava na minha cabeça. E eu comecei pelo um amigo íntimo dele que andava na minha casa, participava da nossa rotina, dos nossos finais de semana. Era praticamente um irmão do meu marido. Ele vinha muito aqui. Eu percebi umas olhadas, sabe? Umas investidas assim. E eu não queria acreditar, porque eu pensava, não, ele é um amigo do meu marido, isso é coisa da minha cabeça, né? Só que não era. Até que eu comecei a dar em cima dele, que eu queria ver se ele tava na minha, né? Eu falei, por que não começar, né? Pelo amiguinho íntimo dele. E aí ele caiu na minha, gente, e a gente começou a ficar. Ficamos uma vez, duas vezes, três vezes. E quando eu fui olhar, já tinha 2 anos que eu tava com esse relacionamento extraconjugal. Logicamente que eu me divertia com outros caras também, sempre que dava. Só que ele era o meu date fixo, sabe? Até que eu comecei a ter problemas, gente, porque o lindo começou a ir pra igreja. Ele conheceu uma pessoa, né, uma moça, que começou a chamar ele pra igreja e ele foi. E lá ele começou a ter crise de consciência. Ele começou a ver que aquilo era errado, que aquilo não estava certo e simplesmente em um belo dia de encontro nosso, ele começou a falar que ia contar tudo pro meu marido. Falou que aquilo não era certo, que a gente tinha que decidir o que queria, se a gente queria seguir, né, com o nosso relacionamento, a gente tinha que contar para o meu marido e a gente tinha que se resolver, porque aquele triângulo amoroso não era certo. Aí já me deu um desespero, né? Já me deu um desespero, porque assim, eu me divertia, mas eu não queria, né, acabar com o meu casamento. Afinal de contas, eu tinha um casamento, uma vida estável, eu tinha conforto, porque o meu marido, ele era provedor, apesar que eu trabalhava também, mas eu não queria acabar com o meu casamento. Aí eu comecei a ter um certo desespero, né? Eu falei que ele tava louco. Como é que a gente ia contar que a gente tinha um caso há 2 anos e ele falou que eu pensasse sobre o assunto. Naquela noite eu fiquei bem assim, sabe? Fiquei balançada porque eu pensei, se eu falar pra ele que eu não quero mais seguir, né? Porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou acabar com esse relacionamento, né? Antes que ele dê com a língua nos dentes. E aí eu fiquei com medo também de eu acabar com o relacionamento e ele simplesmente contar pro meu marido. Enfim, gente, eu fiquei morrendo de medo. E aí passou mais alguns dias, ele continuou com a ideia fixa, dizendo que ia falar pro meu marido e que ia ser no dia seguinte. Quando ele encontrasse o meu marido, ele ia conversar com ele. Aí eu já entrei em ação, né? Eu falei, calma, calma, não conta pra ele agora não. Fica tranquilo que eu vou conversar com ele. Deixa que eu falo com ele. Me dá só um tempinho. Se passou uma semana e eu jurava que ele ia esquecer o assunto, que ele não ia lembrar mais. Até que ele passou uma mensagem pra mim e falou que ia falar com meu marido no dia seguinte, porque como eu não tinha contado, quem ia contar era ele. Gente, já me deu um desespero. Já me deu um desespero. Eu pedi pra ele esperar mais um pouco, ele falou que não, que já tinha esperado demais. E aí eu resolvi no outro dia ir no apartamento dele, né, do meu amante. Eu tinha as chaves e eu saí de manhã logo cedo. Antes do meu marido, ele estava dormindo, inclusive, deixei só um recadinho que eu ia na feira e eu fui lá na casa do meu amante. E vocês não vão acreditar. Como eu tinha a chave, eu entrei. E assim que eu cheguei no quarto, né, que eu cheguei, já fui entrando, simplesmente ele estava com a pastora da igreja. Ele estava com a pastora da igreja, gente, ele estava metendo chifre no pastor, em mim, em todo mundo, com a mulher do pastor. Aí nessa hora foi ótimo pra mim, né? Eu já tirei o meu da reta, porque eu pensei, não, agora eu tenho um álibi, né? Eu falei, então não somos tão santos assim, né? Nem você, nem eu, nem ela. E aí, gente, eu comecei a chantagear ele, comecei a dizer que se ele falasse pro meu marido, eu ia contar também para toda a congregação, para todos os nossos amigos conhecidos que ele estava, né, degustando a pastora. E foi aí que eu me livrei desse karma, né, porque eu parei de ficar com ele também, porque como ele estava tendo essa crise, né, a qualquer momento ele ia dar com a língua nos dentes. E aí eu encerrei o nosso caso. E hoje em dia eu tenho caso com outras pessoas, mas não é nada fixo, sabe? Eu apenas me divirto.